E Musamá é o maior inimigo de toda a história de One Piece. Ele é o governante secreto do governo mundial e aquele que manda no mundo, destruindo ilhas inteiras com uma simples ordem. Porém, apesar de tudo isso, ele tem uma grande fraqueza, uma arma lendária do passado que está no reino de Elbaf e que será o novo poder do Luffy. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o mundo de One Piece é muito mais antigo do que imaginamos, sendo um mundo completamente desconhecido, como por exemplo, a enorme espada fincada em Elbaf que vem de vários séculos atrás e que inclusive ela é muito importante. Quase tão importante quanto o seu like nesse vídeo. Então é claro que se você gostar do conteúdo, deixe o seu like no vídeo. E com isso então, vamos agora para o único poder capaz de vencer Imu. O mundo de One Piece é muito antigo, apesar de sempre associarmos o passado de One Piece ao século perdido a 800 e 900 anos atrás. A verdade é que ele é muito mais velho do que isso. Um dos eventos mais antigos que conhecemos foi o início da Árvore do Conhecimento de Ohara, aquela enorme árvore que todos os livros eram mantidos, e ela nasceu há 5.000 anos atrás. Mas o mundo existia muito antes até mesmo disso. De acordo com Queen, um grande cientista, o mundo de One Piece também teve uma época pré-histórica, conhecida como Era dos Dinossauros, há mais de 100 milhões de anos atrás. Nessa era viveram criaturas ferozes, como dinossauros, enormes serpentes e com certeza também os reis dos mares, alguns dos maiores seres de toda a história. E esse é o grande ponto. No passado, as criaturas eram enormes, extremamente gigantes. Um exemplo que temos é Nola, uma cobra de uma espécie pré-histórica que ainda assim conseguiu sobreviver até os dias atuais. Nola tem apenas 400 anos, como se 400 anos fosse pouco, mas a sua espécie veio de milhões de anos atrás, e comparado a uma cobra comum que existe atualmente no mundo de One Piece, Nola é completamente fora do padrão. Ela consegue engolir humanos inteiros sem nenhuma dificuldade, e possui 200 metros de comprimento, algo simplesmente surreal. A sua avó, a cobra Kashigami, até mesmo era adorada pelos humanos como uma divindade, apenas pelo seu tamanho que hoje em dia é algo muito fora do padrão, mas no passado era algo comum. E é claro que isso não se limita apenas às cobras e animais. Existem provas de que seres humanoides eram muito, mas muito maiores no passado. A gente pode voltar um pouco no tempo, não tanto assim, apenas 500 anos para começar, a época em que viveu Urs, o gigante maligno, um dos gigantes ancestrais. Urs era muito grande, até mesmo comparado com os outros gigantes comuns que conhecemos hoje em dia. Seu título era Distrator de Continentes, e ele tinha 67 metros de altura, o que é uma diferença enorme quando temos a informação que os gigantes atuais medem em média 12 metros. Então o que aconteceu com eles que foram diminuindo de tamanho ao longo da história? Uma das respostas para isso é que Urs não era da mesma raça dos gigantes que conhecemos hoje, mas a verdade é que todos vêm de uma mesma linhagem, então os gigantes que temos hoje são descendentes dos gigantes ancestrais do passado. Outra prova disso é que existiam gigantes ainda maiores do que os gigantes ancestrais há muito tempo atrás, como vemos, por exemplo, pelo enorme crânio em Wano, que foi até mesmo considerado uma ilha, a ilha de Onigashima. Aquele crânio não foi uma construção ou algo assim, ele já estava em Wano quando Kaido chegou até lá, o que quer dizer que ele realmente pertenceu a um ser do passado, um ser humanoide de dimensões nunca antes vista, um gigante extremamente gigante. Com isso, podemos perceber que quanto mais voltamos ao passado de One Piece, maiores eram as criaturas, e que elas acabaram diminuindo de tamanho ao longo do tempo, ao longo das centenas, milhares ou até mesmo milhões de anos.
O que nos leva a uma pergunta: por que eles foram diminuindo de tamanho? E é claro que, como a maioria dos segredos de One Piece, isso nos leva ao século perdido, a antiga aliança dos 20 reis que vieram a se tornar o governo mundial e também as armas ancestrais. De acordo com Vegapunk, antes do século perdido, o mundo costumava ter uma configuração diferente, com muito mais massas de terra e menos oceano, ou seja, os continentes eram muito maiores. Antes do século perdido também existia um grande reino que era vasto e poderoso. Durante esse período, no entanto, um grupo de 20 reinos se uniu para travar uma guerra contra o grande reino. As forças dos 20 reis entraram então em combate contra um homem chamado Joy Boy, que foi o primeiro pirata do mundo, e uma grande guerra se seguiu. Joy Boy provou ser poderoso demais para a aliança derrotar, então eles recorreram ao uso de uma das 3 armas devastadoramente poderosas, conhecidas como armas ancestrais. Isso resultou na derrota de Joy Boy, mas não sem um grande custo. O uso da arma antiga Uranus fez com que o nível do mar do mundo todo subisse 200 metros, o que submergiu a maioria das civilizações e forçou a população a fugir para os topos das montanhas, que agora constituíam ilhas bem pequenas em um mundo coberto quase inteiramente pelo oceano. Ou seja, antes do século perdido, haviam muitas terras, onde a civilização poderia viver tranquilamente. Mas após a batalha entre Joy Boy e os 20 reis, o nível do mar subiu, fazendo com que grande parte dos continentes, alguns até mesmo inteiros, fossem tomados pelo mar, fazendo agora ter pouca terra e muito mais áreas de oceano. Isso explica totalmente por que as criaturas começaram a diminuir de tamanho tão rapidamente do século perdido para o momento atual. Tudo isso graças à seleção natural. Para você que não entende o que é a seleção natural, eu vou explicar de uma forma bem clara para que você entenda. Imagine um grupo de girafas que migra para um habitat onde todas as árvores são mais altas do que o comum. O que acaba acontecendo é que as girafas com pescoços maiores vão conseguir alcançar as folhas das árvores mais facilmente e se alimentar melhor do que as girafas com pescoços menores. Isso faz com que as girafas de pescoços maiores sobrevivam por mais tempo, tendo filhotes mais saudáveis, que herdará seu fator genético, já tendo a disposição de ter um pescoço mais alongado, enquanto as girafas de pescoços menores, muitas delas acabarão morrendo por não ter capacidade de se alimentar. Isso a longo prazo, com centenas de anos, fará com que as girafas daquele habitat cada vez mais tenham pescoços maiores, já que as que possuem essa característica tendem a viver mais e melhor, passando sua genética para a próxima geração, mudando totalmente as características do grupo inicial que chegou até aquele local. Isso é a seleção natural, mudanças que todos os seres vivos sofrem para se adaptar ao ambiente. E claro que, como Oda gosta de deixar muitos detalhes em sua obra, o mesmo caso aconteceu em One Piece. Antes do século perdido, quando as terras eram abundantes, havia muito mais espaço para plantação, o que consequentemente leva a mais fartura de alimento. Mas após boa parte do mundo afundar, muitas das terras foram tomadas, forçando um grande número de pessoas a viverem em espaços menores. Logo, a comida também não era o suficiente. Isso, claro, criou um grande problema no mundo de One Piece, já que seres maiores precisariam se alimentar mais, mas ao mesmo tempo a comida era escassa, ou seja, aqueles que possuíam um corpo menor e gastava menos energia se satisfazia comendo menos, e por isso sobreviviam mais, enquanto os maiores que precisavam de grandes quantidades de alimentos não tinham o suficiente e acabavam morrendo. Assim, durante centenas de anos, a seleção natural agiu em prol das criaturas menores, fazendo com que todas as criaturas fossem gradativamente ficando menor até o tamanho que conhecemos hoje. É por isso que os gigantes do passado eram várias vezes maiores, e hoje em dia eles são bem menores em comparação, e isso se resume a todas as criaturas, até mesmo os próprios humanos, que não deveriam ser tão altos, mas com certeza maiores do que são hoje.
Uma prova disso é que ainda podemos ver humanos no mundo de One Piece extremamente altos, como Oden, que tem quase 4 metros de altura, Kizaru com seus 3 metros, ou até mesmo Van Algur dos Piratas do Barba Negra com quase 3 metros e meio. Isso porque eles ainda conseguiram manter o antigo fator genético dos humanos do passado. E é claro que tudo isso nos leva direto a enorme espada que vimos fincada na árvore de Adão em Elbaf. A espada tem dimensões gigantescas e, sem sombra de dúvidas, ela não é só uma decoração. Mas a dúvida que fica é: quem portava essa espada? E claro, como tudo em One Piece, já temos dicas espalhadas pela história nos mostrando o que de fato é aquela espada e quem foi o seu verdadeiro dono. A primeira informação que temos é que ela está em Elbaf, a Ilha dos Gigantes, uma ilha com uma cultura um tanto peculiar, mas que foca principalmente na adoração de um grande deus, o deus do sol Nika. A lenda de Nika surgiu primeiramente em Elbaf, então é bem provável que Joy Boy, aquele que personificou esse mito, se tornando o primeiro deus do sol, tenha relações diretas com esse reino. E se lembrarmos da imagem de Nika, enquanto Usu contava sobre a sua lenda, podemos perceber que ele possuía duas armas, uma espécie de lâmina e uma espada. E aqui que as coisas começam a se encaixar. O clã dos D está diretamente ligado a Joy Boy, até porque foi revelado que eles eram aliados do Deus do Sol. E no capítulo 1120, Clover nos revela que também possui um D em seu nome, nos revelando o nome de mais uma dessas famílias. Seu nome é Clayon de Clover. E esse nome é muito curioso porque é exatamente o nome de uma espada lendária da mitologia celta, a Clayon Solais, a espada da luz do sol. E com isso tudo de repente começa a fazer sentido. Aquela enorme espada em Elbaf é a mesma que Joy Boy possuía, a espada do deus do sol. Mas ainda restam dúvidas, como por exemplo, quem foi capaz de construir uma espada desse tamanho? E também como Nika era capaz de usar essa espada. E também tivemos a resposta para isso em Wano. Como já vimos antes do século perdido, as criaturas eram enormes, e muitas delas com certeza eram aliadas de Joy Boy, construindo essa espada do sol com a sua essência, justamente para que Nika pudesse usá-la. Mas ainda assim, a espada é grande demais até mesmo para Joy Boy, só que não tanto assim. Durante a luta do Luffy, que estava na sua nova forma despertada do Deus do Sol contra o Kaido, o Luffy mostrou um poder incrível de Nika, o poder de se tornar um gigante, mas não um gigante qualquer, um gigante tão grande quanto daquela caveira em Onigashima. É claro que o Luffy não se transformou por completo, mas ele tornou sua mão do tamanho de uma ilha inteira. Também temos que levar em consideração que é a primeira vez que Luffy usava o seu Gear 5, então é muito provável que no futuro ele consiga crescer todo o seu corpo, se tornando assim grande o suficiente para usar aquela espada em Elbaf, a Espada do Sol, que terá um papel extremamente importante na história. Por mais que espada não seja o estilo de luta do Luffy, já tivemos algumas pistas mostrando que o Luffy usará uma espada em algum momento da história. Ele se mostrou interessado em usar uma em Wano, querendo a todo custo usar a Nidai Kitetsu. E é claro que a forma que ele usa é bem peculiar, dando um soco com ela ao invés de cortar. Mas isso pode ser muito diferente no futuro. Apesar de termos visto na silhueta de Nika ele usando uma espada, o que é curioso é que enquanto Vegapunk contava mais sobre Joy Boy, vemos outra silhueta, desta vez com Joy Boy na sua forma transformada, lutando contra os 20 reis. Mas nessa imagem ele não possuía nenhuma espada, e isso me fez lembrar na mesma hora de Zunisha e o robô antigo Emmet. Ambos foram companheiros de Joy Boy no século perdido, mas algo aconteceu e os dois não foram capazes de ajudar Joy Boy. Vemos isso na fala de Emmet, que assim que se ativa novamente, suas primeiras palavras são: "Me desculpe, Joy Boy". Então uma batalha entre Joy Boy e os 20 reis aconteceram, mas não vemos seus companheiros, e isso aconteceu porque a missão deles não era lutar, mas sim levar a Espada do Sol
para Joy Boy, a única forma de vencer os 20 reis, a única forma de vencer Imu. Porém, por algum motivo, eles não conseguiram cumprir sua missão, e Joy Boy acabou perdendo. Porém, agora Luffy tem a chance de enfrentar Imu novamente, e como já vimos, Imu tem uma transformação onde ele se torna um monstro gigantesco, onde só a ponta de sua cauda já é do tamanho de um humano comum, fazendo com que a batalha de Luffy contra Imu seja uma batalha de gigantes, até porque esta é uma batalha que vem desde o século perdido, a Era das Criaturas Enormes, mas desta vez Luffy terá um acessório extra, a Espada do Sol, algo que Joy Boy não tinha, e que provavelmente será a arma principal para deter o governante do mundo, Imu-sama. Que, como eu já fiz uma análise sobre ele, a sua fraqueza é justamente a luz do sol. É por esse motivo que ele usa um manto todo escuro e nunca sai do seu castelo. Mas se você quer entender tudo sobre qual é a fraqueza do maior inimigo de One Piece, eu vou deixar o vídeo passando aqui na tela para que você possa ir direto e não perder tempo pesquisando. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.